O programa do Jota está recebendo hoje, com muito prazer, com muita alegria, a Mari Alexandre. Ela é diretora regional da Libra, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. Ela também é a idealizadora do projeto Nocauteando o Preconceito e é uma palestrante muitíssimo festejada. Mari Alexandre, prazer enorme em recebê-la em nosso programa hoje. Prazer enorme, Jota. Satisfação estar participando do programa aqui na Web TV. Poder contar um pouco da história da Mari, das lutas da Mari e falar um pouco também sobre o projeto Nocauteando o Preconceito e também sobre a Libra e os objetivos que nós temos alcançado e outros tantos objetivos que nós almejamos. Bem, para começar então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para os internautas quem é, de fato, qual é a história de sucesso e de superação da Mari Alexandre. A Mari Alexandre é uma menina, tem uma história interessante. Foi uma menina que teve uma infância difícil. Aos 10 anos teve que começar a trabalhar, deixou os brinquedos para trabalhar, para ajudar no sustento da família. E que por uma doença que a mãe havia sido cometida na época, ela teve que deixar os brinquedos e começar a trabalhar. Logo em seguida, a Mari presenciou na família dela também o feminicídio, hoje tão falado, tão visto, tão nítido na sociedade como é nesse momento. Teve a irmã assassinada quando ela tinha 16 anos, ela teve a irmã assassinada pelo marido numa base militar no Acre. E assim começaram as histórias difíceis da Mari. E depois de toda essa dificuldade, ela achando que estava tudo certo, um certo dia, no final de tarde, voltando numa sexta-feira, voltando do trabalho, o carro sofreu um acidente de trajeto, o carro capotou várias vezes, sendo arremessada por quase 10 metros de distância do veículo, e acordando vários dias depois do acidente, acordando amputada. Aí começou a luta da Mari Alexandre. E Deus diz que dá a carga exatamente na proporção que a pessoa tem capacidade de superar, né? E mais do que isso, eu acho que a sua presença aqui hoje é um exemplo, né, de dignidade, de luta, de trabalho e para incentivar as outras pessoas também que porventura tenham passado por algum desses problemas que você passou e que para você na verdade não foram problemas, né? Foram incentivos para que você se superasse e mostrasse às pessoas que é possível sim vencer apesar de tudo. Jota, num momento difícil na minha vida, na infância, quando eu tenho uma lembrança muito longa do tempo de infância, quando eu tive que trabalhar, às vezes eu chorava, porque minha mãe estava ausente de casa. Ficamos só eu e os meus irmãos, eu sou de número 7 de 10 irmãos. Todos crianças, praticamente, ficamos em casa sozinhos. Foi um momento difícil, a ausência do pai, uma fase complicada. E no futuro, já quando eu tinha 16 anos, quando achei que estava tudo certo, adolescência respeitada, como eu sempre digo, um certo dia recebemos uma ligação de que a nossa irmã havia morrido em Cruzeiro do Sul, no Acre. 2 dias depois descobrimos o motivo da morte dela. Ela havia sido assassinada pelo marido, que era sargento do Exército, dentro de casa, na base do Exército do Acre. Então começou uma grande luta. E o que eu sempre digo para as pessoas quando falo sobre as dificuldades, elas podem vir, parecem ser grandes, mas tudo são aprendizados. E eu digo que quando eu cheguei na fase do assassinato da minha irmã e olhei para trás, eu vi aquela menina da fase difícil, da infância difícil, que teve que trabalhar para ajudar a sustentar os irmãos, vencendo mais uma vez. Foi quando eu comecei a entender, comecei a descobrir qual era o propósito da minha vida, mas eu não sabia que vinha tanta coisa difícil pela frente, como vieram depois. Mas o importante é essa sua capacidade de superação, né? E mais do que superação, porque às vezes a pessoa também supera os eventuais problemas, mas ficam trancados dentro de casa. Você não, você foi à luta, continua na luta e mais do que isso, com a preocupação de preparar as outras pessoas e todas as outras tidas como absolutamente tranquilas, né, para uma vida de sucesso.
é uma motivação a mais ainda, né, Mari? Nós temos motivos para seguir em frente. Nós não temos, eu não vejo dificuldade. Eu sinto que eu já entendo que tudo aquilo que eu passei desde a infância me ensinou, foi para me ensinar a entender o que seria hoje na minha vida. Como é o que essa infância, o que esse passado, que mulher foi formada a partir desse passado. Quando eu tive minha irmã assassinada, por exemplo, eu cheguei no momento aqui em casa que a família inteira estava desesperada, não sabia o que fazer, meus pais choravam, não sabiam o que dizer. A proposta do sargento do exército, do comandante do exército, é que ela fosse enterrada no Acre. Até falaram que seria com todas as honras. Mas que tipo de honras? Eu perguntei. Naquela época eu perguntei, mas que tipo de honra seria essa se não presente junto com a família? Eu não queria saber de nada, eu não queria saber por quê. Eu queria só ter a dignidade de ver o corpo dela chegando em casa e ser enterrado junto com a família. E com muita luta, muita briga, 3 dias depois aconteceu. Que bom que você conseguiu concretizar essa sua vontade. Mas nós vamos conversar ainda daqui a pouquinho, voltar a falar com a Mari, sobre um outro assunto muito interessante, porque ninguém vê essa doçura de pessoa, mas na verdade ela também é uma boxer. E nós vamos falar sobre isso, um trabalho muito bonito que ela realiza através de palestras também. AN Comunicação. Gravação de cursos. Vídeos institucionais. Gravação de programas para a TV, apresentações e shows. Gravações para a internet e produção e gravação de comerciais para a televisão. AN Comunicação. Acesse o nosso site. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. Voltamos então a conversar com a nossa entrevistada de hoje, a Mari Alexandre, uma vitoriosa, uma pessoa extremamente motivada e que tem consigo uma missão de motivar outras pessoas também. Mari, e essa história sua do boxe? Afinal de contas, você não é o George Foreman, né? Não é o Cassius Clay, não tem 2 metros de altura, mas deve ter uma força incrível, né? Conta pra gente como é que surgiu essa história do boxe na sua vida. Então, depois do acidente que eu sofri em 2004, mesmo com a amputação, mesmo com a perda parcial da visão do olho direito, mesmo com a perda significativa da audição, eu consegui enxergar que eu não podia parar e que não havia motivos para parar e que mesmo com todas as dificuldades que as pessoas viam que seria difícil para eu lidar com alguma coisa, eu consegui entender que o boxe poderia mudar a minha vida. E um certo dia, eu passando de frente a uma academia onde só treinavam homens ali, e eu passei o primeiro dia, o segundo, no terceiro eu resolvi encostar. E aí perguntei para um senhor que estava, eu falei, quem que é responsável por aqui? Aí ele se apresentou, era mestre Orlando, uma pessoa que teve uma representação, tem um significado muito importante na minha vida hoje, porque tudo que eu me tornei depois do boxe foi por causa dele. E eu perguntei para ele, como eu faço para treinar aqui? É possível? Mas antes eu vou lhe dizer, eu sou amputada, eu tenho uma perda parcial da visão direita, enfim, eu tenho umas complicações, tem algo que pode ser complicado, que outras pessoas já haviam trancado portas para mim.
E ele olhou para mim sorrindo e só disse: "Quando é que que horas que você começa amanhã?" Então, no dia seguinte eu comecei os treinos e vou lhe contar que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu acredito que tudo o que aconteceu, todo aquele passado difícil, nenhum momento ficou para trás, claro, ficou esquecido, mas eu sempre me lembrei que aquilo havia sido uma escola para o futuro. Eu comecei a entender que a minha amputação parcial da perna esquerda não me limitava, que a falta da visão não me limitava, que a audição não comprometia a minha vida e que eu continuava a mesma pessoa, até melhor do que antes. Conta pra gente aí como que foi como nasceu o nome Mari Alexandre e também sobre o projeto Nocauteando o Preconceito. O nome Mari Alexandre surgiu em 2017, bem no final do ano de 2017, quando no mês de setembro, 8 de setembro, dia de Nossa Senhora do Amparo, eu me deparei com o Facebook de Alexandre e um convite dele no meu Face para sermos amigos. O Alexandre que você diz é o professor Alexandre Silva, também palestrante, escritor, jornalista, membro da academia. Que bom. E nos encontramos no Face e começamos a conversar, e ele via as mensagens que eu postava, e um certo dia ele falou assim, aí eu falei para ele: o teu Face é muito parecido com o meu, me parece que o teu projeto de vida é bem parecido com o meu, e começamos a conversar, a trocar conversas, nada mais que isso. E aí um certo dia ele falou: você conhece essa região de Amparo? Eu não conhecia, eu conhecia até Sorocaba, o centro de São Paulo, onde eu vinha sempre que eu ia à ortopedia. E aí, conversando, eu falei: tenho férias por esses dias, eu posso tirar uns dias e vou te conhecer. E assim fiz. E vim a São Paulo, vim a Amparo, passando, depois dessa nossa conversa, uns 45 dias, eu vim a Amparo, me encontrei com o Alexandre, fiquei alguns dias, resolvi estender mais um pouco dos dias, que havia marcado para ficar, e de repente surgiu um casamento, a mudança da história. Aí foi a partir daí que surgiu Mari Alexandre. Ah, tá. Agora, então o Mari é o seu e o Alexandre é do professor Alexandre. Sim. Que legal, muito interessante. E você gosta de Amparo? Gostou da nossa região, do ar, do povo daqui, acolhedor sempre ou não? Sim, a cidade é extremamente acolhedora, diferente, clima, a cultura do norte é totalmente diferente da cultura dessa região. Você veio de onde, Mari? Eu vim de Paraupeba, sudeste do Pará. Sudeste do Pará. Isso. E agora é definitivo aqui. Agora, criou raiz. Mudei dia 29 de dezembro de 2017. E essa história do Nocauteando o Preconceito? Então, depois da mudança, quando nós decidimos ficar juntos, eu voltei para o Pará, pedi demissão de onde eu trabalhava. Passado 45 dias de novo, 29 de dezembro eu estava em Amparo, e um certo dia a gente estava conversando sobre luta, sobre defesa da mulher, da PCD, e de repente ele falou assim: Mari, vamos nocautear o preconceito? Aí daí começou o Nocauteando o Preconceito, eu falei: olha que interessante, vamos nocautear o preconceito. E esse projeto surtiu um grande efeito na nossa vida, um efeito social, porque as pessoas começaram a entender a realidade da pessoa com deficiência. Nós começamos a falar sobre o empoderamento da pessoa com deficiência, da mulher, e mostrar que todas as dificuldades, embora elas venham para a nossa vida, mas todas elas podem ser vencidas se tiver força de vontade. Isso é muito importante. Bem, nós vamos para uma mensagem comercial. Na sequência, a gente volta com a Mari Alexandre respondendo a outras questões e interagindo com os nossos internautas. AN Comunicação. Gravação de cursos. Vídeos institucionais. Gravação de programas para a TV. Apresentações e shows. Gravações para a internet e produção e gravação de comerciais para a televisão.
AN Comunicação. Acesse o nosso site. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. O programa do Jota está recebendo hoje a palestrante Mari Alexandre. A Mari, ela tem uma vida bastante agitada, né? Não para nunca, sempre com novos projetos em mente, sempre com novos trabalhos, novos desafios, e ela tira tudo de letra. Recentemente nós soubemos aí, hoje inclusive, ela estava comentando com a gente aqui nos bastidores, sobre esse projeto que é também audacioso, que é o Nocauteando o Preconceito. E esse projeto já fez com que ela conquistasse novos espaços, alçasse novos voos e promovesse inclusive o nome da própria cidade de Amparo. Isso deixa todo o povo de Amparo muito orgulhoso de você, viu, Mari? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses novos voos que você está alçando através, inclusive, do projeto Nocauteando o Preconceito. Então, Jota, depois da criação do projeto Nocauteando o Preconceito, eu tive a oportunidade de conhecer Marta Lívia e Dalva Cristofoletti, que são duas pessoas inteiramente engajadas, são líderes, e a Marta é presidente nacional da Libra, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. E um certo dia na Assembleia Legislativa, conversando, eu a conheci, ela me convidou, depois de uma longa conversa, me convidou a participar e para ser a diretora regional da Libra, aqui no Circuito das Águas, representando o Amparo. E após esse convite, não imaginava que viesse tantas outras novidades, que foi quando eu fui convidada a palestrar no Congresso dos Municípios em Santos. E para mim foi um presente grandioso, porque lá eu pude levar o trabalho, falar um pouco dessa história, desses sonhos que não são só meus, são sonhos para a sociedade, para a mudança da sociedade. Quando eu falo de defesa da mulher, do empoderamento da pessoa com deficiência, da quebra do coitadismo. E aí eu tive esse privilégio de ser convidada e então poder palestrar com grandes nomes também de palestras no Brasil, no Congresso dos Municípios em Santos. E essa questão aí do coitadismo que você disse é muito interessante, né? Ou do vitimismo, né? Muitas pessoas, por qualquer motivo, se colocam nessa situação de coitadinho. E você não, você é uma guerreira, você tem conquistado espaços e mostrado todo o seu talento, inclusive palestrando, conforme você mesmo disse, ao lado de grandes pessoas e que te deram também a oportunidade, essas palestras, de conhecer autoridades extremamente importantes nesse país. Fala um pouquinho sobre essa ousadia que você teve e que resultou positivamente. Então, quando eu palestrei no Congresso de Santos, palestrei para deputados, senadores, governadores, todos estavam lá, prefeitos e outras tantas pessoas ilustres. Inclusive, você fez uma palestra que eu me recordo muito bem, na participação da Tribuna Livre na Câmara Municipal de Amparo. E você não teve só essa preocupação de mostrar o que você conhecia sobre essa questão do empoderamento da mulher, né? Você teve a ousadia e, graças a Deus, parece que isso repercutiu muito positivamente no meio de todas as mulheres, todos os homens conscientes do município, sobre a volta e a criação da Delegacia da Mulher no município de Amparo. Fale sobre a importância disso. Dá mais segurança à mulher, inclusive, quando ela quer fazer algum tipo de reivindicação ou algum tipo de denúncia, quando ela encontra na Delegacia da Mulher uma mulher para recebê-la? Sim, com certeza, Jota. Foi interessante quando eu tive a oportunidade de participar da Tribuna Livre na Câmara para apresentar o pedido da Delegacia da Mulher para Amparo, porque hoje o nosso país passa por um momento complicado. O índice de feminicídios no país cresceu muito. Antes não sei se ficava escondido, não sei o que acontecia. Sei que hoje nós vemos nos jornais, as mídias na íntegra, em horário frequente, você vê sempre falando sobre feminicídio. Não é mais novidade, todo dia tem um feminicídio ou mais. 27,5% das mulheres do Brasil sofrem violência doméstica.
E quando eu lembrei que a cidade de Amparo, com quase 80 mil habitantes, não tinha uma delegacia da mulher, eu falei, como é que essas meninas se asseguram disso? E aí foi quando eu resolvi ir à Câmara apresentar, pleitear, pedir levar um projeto, uma proposta de implantação da delegacia da mulher, e foi muito bem recebido, foi muito bem aceito. E também um outro projeto que você pediu na Câmara Municipal, protocolou lá, e falou na Tribuna Livre sobre a secretaria ou uma coordenadoria, pelo menos, da pessoa com deficiência no município. Seria a prefeitura ou alguma entidade forte aqui do município, dando a sua contribuição, dando o seu aval para que essa secretaria ou essa coordenadoria fosse também implantada. Isso é uma meta sua? Também é uma meta minha. Por quê? A pessoa com deficiência, ela se torna muito frágil, aparentemente frágil. Frágil por quê? Porque não existe um órgão físico onde ela pode buscar conhecimento, buscar ajuda, buscar qualquer tipo de informação. Nós sabemos que em Amparo temos um Conselho da Pessoa com Deficiência, só que o Conselho é um órgão consultivo. Ele não tem nenhuma força grande para fazer qualquer tipo de ação em defesa da PCD. Então a pessoa com deficiência, ela se torna muito fragilizada e ela fica até com medo de tomar qualquer decisão, pedir qualquer tipo de ajuda, porque acha que vai ter um não. Então eu fui buscar sim, levei a proposta de ter uma secretaria da PCD aqui em Amparo ou uma coordenadoria. Ok, nós vamos para mais uma mensagem comercial. Na sequência, a Maria Alexandre volta para falar sobre Tributo à Vida que Encanta. AN Comunicação. Gravação de cursos. Vídeos institucionais. Gravação de programas para a TV. Apresentações e shows. Gravações para a internet e produção e gravação de comerciais para a televisão. AN Comunicação. Acesse o nosso site. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. O programa do Jota está recebendo hoje a Maria Alexandre, palestrante, diretora regional da Libra, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, e é também a idealizadora do projeto Nocauteando o Preconceito. Aliás, falando em Nocauteando o Preconceito e a sua inteligências múltiplas, né, essa inquietude da Maria Alexandre, ela está trazendo aqui dia 8 de março de 2019, sexta-feira, no Colégio Nossa Senhora do Amparo, a partir das 19 horas, um evento muito importante, Tributo à Vida que Encanta, que é uma comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, né? Uma festa realmente muito interessante. Além da palavra da Maria Alexandre, da palestra dela, nós teremos também aí a participação especial do João Maurício, voz, teclado e violão, a exposição de Frida Kahlo e um show muito especial dessa dupla fabulosa que é Joel e Geovan. Então, Maria Alexandre não para mesmo, né? Tributo à Vida que Encanta. O que você leva nessa palestra para os espectadores, para a sua plateia? Quando falo Tributo à Vida que Encanta, a vida da mulher. Tudo se deu a partir da mulher.
A mulher deve ser respeitada, deve ser amada, deve ser cuidada. A mulher tem direito à vida, a mulher tem direito ao respeito, a mulher tem direito à liberdade. Palavras da nossa promotora, ex-promotora Luísa Najibeluf, que hoje também tem o apoio dela quando falo em defesa da mulher. E trazer Tributo à Vida que Encanta é para mostrar, lembrar um pouco para a sociedade desse respeito, dessa grandeza que é a mulher, dessa preciosidade que é a mulher. Quando se fala de mulher, se fala de empoderamento, se fala de respeito, dignidade e força. Vocês têm nesse evento aqui a participação, o apoio muito importante, o apoio cultural da Diocese de Amparo, da OAB de Amparo e da Academia Amparense de Letras. Isso dá um peso e uma responsabilidade também muito grande a você, não, Mari? Com certeza. Quando eu recebi o apoio do nosso bispo, Dom Luiz Gonzaga Fecchio, que então eu tive o privilégio de conhecer e vê-lo palestrando outro dia na ETEC, falando sobre o tema da campanha da fraternidade, que é a campanha da fraternidade e políticas públicas. Eu me lembrei, é justamente disso que a gente precisa, é justamente disso que a Sociedade de Amparo precisa. E me lembro das palavras dele, que são palavras sábias, e me lembro muito quando vejo do Papa Francisco, porque são palavras de sabedoria, palavras que encantam e palavras que acalentam. Então, lembrar do bispo é uma certeza de ter um ser humano grandioso perto. E tive o privilégio de ter o apoio da Diocese, as meninas da OAB também apoiando, os advogados de amparo apoiando, a Academia Amparense de Letras também apoiando. E realmente, de fato, é um peso grande e é uma responsabilidade muito grande, mas tudo vale a pena. E qual o valor do ingresso para esse evento? A entrada é franca. O que nós precisamos e o nosso objetivo é arrecadar fraldas geriátricas para o lado dos velhos daqui de Amparo. E eu espero poder arrecadar muitas. A gente pede para quem vai participar, quem vai prestigiar, porque além da palestra tem os shows também. O nosso bispo vai abrir a palestra, vai abrir o evento com isso, com os temas da fraternidade, e eu espero que nós possamos arrecadar muitas fraldas, que nós possamos contribuir muito com o lado dos velhos. Mari, eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre um outro evento que já na sequência vai acontecer na cidade de Campinas, chamado Feira dos Saberes Femininos, que é organizado pelo COMPAS, que é o Conselho Municipal de Cultura da Paz da cidade de Campinas. Uma cidade, já uma megalópolis, né? E você sendo lembrada lá exatamente pelo trabalho que você vem desenvolvendo ao longo da sua vida e principalmente depois de 2017, em toda a região, em todo o estado e pelo Brasil afora. Então, Jota, levar a palavra também a Campinas é interessante, porque, como eu disse para você antes, nosso país passa por um momento de transição muito complicado. E a defesa da mulher é importante, lembrar dessa potencialidade que as mulheres têm, a potência que a mulher é, e levar a palavra de conforto, de sabedoria e de empoderamento, e dizer para a mulher que ela é capaz sim. Eu sempre digo também outra coisa, que lugar de mulher é onde ela quiser, e a mulher tem que estar onde ela quer. Isso é importante, porque aliás, recentemente eu tive aqui o privilégio de entrevistar o professor de psicanálise de Campinas, o meu querido amigo e professor Márcio Souza, psicanalista. Ele falava exatamente sobre isso, né? Quer dizer, a mulher vai estar sempre onde ela quiser. Ela não é propriedade de ninguém, ela não é metade de ninguém. Ela é uma pessoa inteira, assim como o homem também deve ser inteiro, para que as relações não que se completem, mas pela escolha dos dois possam dar certo e construir aí uma vida de felicidade, de harmonia. Não é isso mesmo? Vocês estão... Esse é o empoderamento que a mulher quer, né? Não é aquele feminismo de antigamente, de briga, de combate, de um querer ser mais importante do que o outro, mas exatamente de os dois juntos construir um futuro, não é? Quando a gente fala de empoderamento da mulher e quando a gente fala exatamente do empoderamento feminino, lembrando que a mulher não quer ser nada mais que o homem, a mulher só quer ter direitos iguais e tem que ter respeito. Por que só o homem tem que ser respeitado? A mulher tem que ser bem lembrada, a mulher tem que ser cuidada,
a mulher tem que ter atenção e tem que ter direito a um trabalho digno, a sociedade, que a sociedade acolha da forma que acolhe o homem, enfim, o direito da mulher tem que ser igual. Por isso que eu digo, lugar de mulher é onde ela quiser. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, né? Recebemos então hoje com muito prazer, com muita alegria, a palestrante Mari Alexandre, que deixa agora uma mensagem final a todas as pessoas, a todas as mulheres, especial para as mulheres e também para as pessoas com deficiência. Então, eu gostaria de agradecer esse programa de novo e vou deixar uma mensagem que todos possam se lembrar, com perna, sem perna, não vai fazer diferença. Enquanto você está reclamando, tem muita gente no hospital que gostaria de estar no seu lugar, ter o privilégio de acordar tranquilo, de poder abrir os olhos e de poder agradecer. Agradeça, seja grato à vida. Parabéns, Mari. Muito obrigada.